Amém. Nós estamos hoje iniciando, né, o estudo de número 49, intitulado A Grande Tribulação, né? Hoje nós abrimos o nosso penúltimo estudo, né? Daqui, a partir de hoje, na próxima semana, nós encerramos a turma 1, no módulo 4, depois aí de quase 3 anos, né, nós caminhando juntos. Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema tão importante, que é a Grande Tribulação. Nós tratamos por diversas vezes e de diversas maneiras, né, sobre a grande tribulação, dentro das visões escatológicas, mas independente da visão da escatológica, né, se antes, durante ou no meio da tribulação a igreja vai ser arrebatada, ou se não tem um milênio e nós estamos vivendo, né, dentro dessa tribulação, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Importante nós entendermos o que significa a grande tribulação e de que maneira ela vai afetar, né, do ponto de vista da nossa perspectiva, tanto terrena quanto celestial. Mas eu vou pedir em nome de Jesus para que a Yasmin ore, para que nós possamos iniciar a nossa aula. Amém. Senhor meu Deus, amado Pai, glorificamos seu nome nessa noite, Senhor. Colocamos as nossas vidas, Senhor, em suas mãos. Pai, que o Senhor possa conduzir o nosso pastor na ministração dessa aula, Pai, dando a ele sabedoria, Senhor, esclarecimento, Pai. Que o Senhor possa, Pai, falar conosco através dele, Senhor. Essas aulas têm sido poderosas, Pai, têm sido tão esclarecedores e tão importantes na nossa caminhada, no nosso crescimento, na nossa fé, Pai. Então, Pai, esteja presente aqui conosco, como o Senhor sempre está, todas as terças-feiras, Pai. Guia, Pai, essa aula para que traga muito esclarecimento para a gente, que possamos tirar as dúvidas necessárias, que possamos, Pai, em nome de Jesus, Pai, absorver todo o conhecimento que é dado de graça, gratuitamente, Senhor, que o Senhor deu ao nosso pastor e ele nos dá hoje, Pai. Isso é maravilhoso, é grandioso. Nós temos muita gratidão por isso, Pai. Que o Senhor possa, Pai, fazer com que nossa noite seja uma noite tranquila, de muito esclarecimento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Paz, esposa. Paz, pastor Tatiana. Obrigado, Yasmin. Então, hoje nós vamos tratar, né, sobre... Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Sobre o estudo de número 49, né, intitulado A Grande Comissão. Então, a partir desse momento, né, do que nós vamos falar efetivamente, né? Nesse estudo nós vamos embarcar em uma jornada, né, profunda para compreender o conceito da grande tribulação. Eu falei grande comissão, né? Grande tribulação. Um período profético, né, de intensa angústia, juízo da parte de Deus, e tudo isso descrito nas Escrituras Sagradas, né? Então, a gente vai analisar alguns textos chaves, diferentes interpretações teológicas e o papel da igreja como evento crucial, neste evento crucial para a fé cristã. A grande tribulação, ela tem um papel fundamental, deixa eu só um minuto. A grande tribulação tem um papel fundamental na fé cristã, né? Ela aponta para um marco importante, né? E extremamente fundamental dentro do plano de Deus, né? Do plano da salvação que Deus estabeleceu. No decorrer da grande tribulação, né, nós temos ali a confirmação, né, do início, né, do juízo do Senhor sobre toda a terra. Nós falamos aqui sobre os últimos dias, falamos sobre o retorno de Cristo, e hoje vamos tratar sobre a grande tribulação. Nós vamos ver ao longo do estudo que, independente da sua visão escatológica, né, se você é pré-milenista, pós-milenista ou amilenista, como é o nosso caso, independente dessa visão, todas elas convergem em alguns pontos. Primeiro, a volta da segunda vinda de Cristo, obviamente, né? A grande tribulação. A questão é como, em que período e de que forma a igreja passará ou não por ela. Essa é a discussão, mas que ela haverá, sem dúvida alguma, todas as correntes teológicas, né, escatológicas, né, elas entendem que esse é um fato que é indiscutível. Então, avançando aqui no estudo, eu queria mostrar um pouquinho sobre esse tema, que é o grande dia do Senhor, para que a gente pudesse ter essa visão do que nós estamos falando aqui. Confirma para mim se vocês têm um áudio, por gentileza. Sim. O dia do Senhor é uma frase na Bíblia que pessoas religiosas usam, geralmente quando falam do fim do mundo. Coisas como... Sim, pastor. O dia do Senhor
é uma frase na Bíblia que pessoas religiosas usam, geralmente quando falam do fim do mundo. Coisas como Armagedon ou Apocalipse. Você deve conhecer essa imagem de Jesus retornando num cavalo branco e traz uma espada para o juízo final. E todos querem saber como isso vai acontecer. Muitas dessas imagens vêm do último livro da Bíblia, mas para entender você precisa voltar para o primeiro livro. Quando a história começa, Deus cria um mundo incrível. Ele dá poderes aos seres humanos para que governem em seu nome. Mas os seres humanos são tentados por esse misterioso personagem que não é humano. Ele oferece uma promessa. Vocês podem definir o bem e o mal como quiserem e se colocar no lugar de Deus. E eles fazem isso. As histórias seguintes são sobre relacionamentos rompidos e a violência como resultado. Sim, essa promessa gera grandes problemas. Agora todos têm que se proteger e lutar por sobrevivência e usam a morte como arma para ganhar poder. E depois vem a história sobre como construíram a cidade da Babilônia. Ou Babel em hebraico. Todos se juntam para se elevarem ao lugar de Deus. E Deus sabe como isso pode ser devastador. Uma cultura determinando o bem e o mal como se fossem Deus. Então Deus confunde seus idiomas e os dispersa. A partir daqui, a Babilônia se torna um ícone na história bíblica. Uma imagem que representa a rebelião de toda a humanidade contra Deus. A próxima vez que a gente vê isso é na história do Egito. Isso, Faraó, o rei do Egito, se sente ameaçado pelos imigrantes israelitas e começa a matar todos os meninos, escravizando o resto. Isso é muita maldade. O Egito é como a Babilônia, só que maior e pior. São egoístas e abusam dos outros, redefinindo o mal como bem. Então Deus usa a maldade de Faraó contra ele. O orgulho faz Faraó continuar, e ele é engolido pela morte. Depois desse grande livramento, os israelitas cantam uma música sobre como Deus é o guerreiro que libertou o povo do mal. Os israelitas se referem a esse momento como o dia. O dia que foram resgatados de um sistema corrupto. Todos os anos até hoje, os israelitas comemoram o dia da libertação com uma refeição simbólica de um cordeiro sacrificado. É a Páscoa. Finalmente Israel entra em sua terra, agora tem seus reis e enfrenta novos inimigos. Então, o antigo dia do Senhor, comemorado em toda a Páscoa, cria a esperança de que Deus vai trazer esse dia de novo, para salvar Israel de todas as ameaças. Nas colinas havia um pastor de ovelhas chamado Amós. Deus escolheu Amós como profeta para anunciar notícias assustadoras a Israel, que Deus traria outro dia do Senhor contra os inimigos dele. Mas desta vez, o alvo é Israel. O quê? É triste, mas os reis de Israel escolheram redefinir o bem e o mal como queriam. E o resultado foi corrupção e violência. Então o povo de Deus se tornou como a Babilônia. Os oprimidos se tornaram opressores. A Babilônia parece uma armadilha. Ninguém escapa. Então o dia do Senhor recai sobre Israel. São conquistados e levados prisioneiros para o exílio. A partir daí, Israel sofreu sob o domínio de vários impérios opressores. E é nesse ambiente que Jesus nasce. Sim, nessa época Roma era o império que oprimia Israel. Então Jesus confronta e elimina Roma? Não. Para Jesus, o inimigo real era um mal desumano e misterioso. O mal que tinha seduzido a Babilônia, o Egito, Roma e Israel. Toda a humanidade embarcou na promessa de poder feita pelo mal. Por isso Jesus resistiu sozinho no deserto, quando foi tentado a ceder a esse poder egoísta. Mas ele não cedeu, e logo depois começa a confrontar os efeitos do mal sobre os outros. Ele começou a dizer que ia para Jerusalém, na Páscoa, para enfrentar o mal de Israel e Roma através da sua morte. Morte? Isso parece uma derrota. Jesus deixou o mal esgotar todo o seu poder, usando a única arma que o mal tem, a morte. Jesus sabia que o amor e a vida de Deus eram muito mais poderosos, que ele poderia vencer o mal ao se tornar o Cordeiro da Páscoa, dando sua vida em um ato de amor. E tudo mudou naquele dia. Quando Jesus derrotou o mal, ele abriu um novo caminho para as pessoas escaparem da Babilônia e descobrirem esse novo poder, essa nova forma de ser humano. Tudo bem, alguma coisa mudou. Mas o poder do mal continua por aí, e a gente continua construindo novas versões da Babilônia. Certo? Então, o último livro da Bíblia, Apocalipse, aponta para o futuro e último dia do Senhor. É quando o reino de Deus vai confrontar a grande Babilônia, que representa todas as nações do mundo. É isso. Armagedon, juízo final. Como Jesus vai acabar com o mal? Não é como você pensa. Em Apocalipse, o Jesus vitorioso é simbolizado por um cordeiro sacrificial ensanguentado. E quando Jesus aparece montado em seu cavalo branco para enfrentar o mal, ele já está sangrando, antes da batalha começar. Já está sangrando? Essa é uma imagem estranha. Sim, porque Jesus não quer o nosso sangue. Pelo contrário, ele venceu com o sangue dele,
morrendo pelos seus inimigos, e a espada está em sua boca. Este é um símbolo da autoridade de Jesus para definir o bem e o mal, e cobrar nossa responsabilidade quando finalmente trouxer justiça para sempre. Então, enquanto isso, o dia do Senhor é um convite para resistir à cultura da Babilônia. E é uma promessa de que Deus um dia vai libertar nosso mundo da corrupção e realizar tudo o que prometeu. Amém? Amém. Amém. Então, a importância, né, da gente entender esse contexto, né, daquilo que esse vídeo traz, né? Quando nós falamos em pecado, quando nós começamos a estudar aqui no Seminário Teológico de Base, lá no módulo 2, sobre a queda do homem, as consequências do pecado e tudo que nós vimos, eu já falava naquela época que precisa estar muito claro de que o grande inimigo em todo o plano da salvação do Senhor está justamente na extinção do poder do pecado, que é a morte. Quando o homem peca, o que ele dá como poder a Satanás e ao pecado? A morte. O salário do pecado passa a ser a morte. E o governo do homem sobre o próprio homem e o desejo do homem de governar sobre si mesmo acaba sendo o ponto central do pecado que origina toda a queda e que continua ao longo de toda a história da humanidade, de certa forma, controlando os nossos corações e vidas. Quando nós, em resumo, quando nós falamos de pecado, eu tratava isso lá atrás, nós falamos muitas das vezes de consequências do pecado, né, ou de atos de pecado, brigas, traições, adultério, pornografia, mentira, fofoca, dissensões. Esses são consequências, né? A Bíblia chama isso são as obras da carne. Mas todos esses pecados, eles nascem de um único e principal, vamos dizer assim, motivo, ou um fato originário para esse pecado, para esse erro, que é a desobediência no coração do homem. Nós já temos bastante tempo, né, na nossa caminhada cristã. Cada um de nós aqui, se formos olhar para nós mesmos, quando que nós estamos mais próximos ou mais distantes do Senhor? Se você fizer um exame honesto sobre a sua vida e eu sobre a minha, nós vamos ver que quando nós estamos mais distantes ou mais próximos do Senhor, sempre passa por nós estarmos com o nosso coração inclinado a obedecer e a viver a palavra de Deus, ou inclinado a ignorar e a não viver a palavra de Deus. Quando nós nos afastamos daquilo que é a sua palavra, né, por isso a espada na boca de Jesus, lá na visão em Apocalipse, da sua autoridade, nós fatalmente tropeçamos e caímos nos nossos pecados e delitos. E aí cada um tem a sua história, seus pontos fracos e as suas dificuldades. Então, a Bíblia define, né, esse processo como o desejo, né, do coração do homem de definir a sua definir o governo sobre sua própria vida. E quando nós vemos esse plano da salvação, então o pecado entra no mundo pela desobediência, Deus estende a mão, dando uma nova oportunidade para a humanidade, e aí esse processo, ele precisa ganhar contornos de escalonamento, vamos dizer assim, dessa maldade, ou desse desejo do homem de governar sobre a sua própria vida, ou seja, a humanidade vai alcançar o ápice desse processo, desse governo, em todas as esferas, né, políticas, econômicas, financeiras e da sociedade, onde esse período sem precedente, né, onde o mal se multiplicará de tal forma que a Bíblia chega a dizer que se não fosse o Senhor a reduzir, né, a diminuir esse tempo, né, ninguém resistiria, né, ninguém conseguiria suportar essa multiplicação do mal. Esse processo sem precedentes é aquilo que a Bíblia chama da grande tribulação. E ela é necessária e vem justamente antes do grande dia do Senhor, como ele colocou ali. Lá atrás, o dia, né, o dia do Senhor, quando livra Israel do Egito, é conhecido como o dia. E aí, durante toda a Bíblia, falando sobre o grande dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, que é o dia que o Senhor julgará todo o mal e toda a iniquidade. Lá em Amós, e nós já vimos Amós em algumas pregações na igreja, é quando Deus diz que não... Até então, a visão de Israel é que o dia do Senhor, assim como veio sobre Faraó e o Egito, para livrar Israel, viria sobre outras nações e não sobre eles, porque eles eram um povo escolhido de Deus. Mas o recado que Deus dá ao povo de Israel, através do profeta Amós, serve para nós também. Deus diz que nem mesmo o seu povo escolhido e separado será poupado do grande e terrível dia do Senhor, o dia que deve ser temido por todos nós,
porque é um dia que o Senhor não poupará nenhuma iniquidade, ainda que seja do seu próprio povo. Ou seja, ou nós estaremos em santidade, em comunhão com o Senhor, ou nós não teremos nenhuma chance em relação a isso. Então, a grande tribulação é um período futuro de intenso sofrimento e aflição, descrito nas Escrituras como sem precedentes, né? E esse tempo será marcado por eventos catastróficos, né? E uma severa perseguição aos cristãos, né? E aí, coloquei aqui alguns pontos, né? Primeiro, cataclismas e pragas, né? A Terra enfrentará cataclismas naturais, fomes, praga, alterando drasticamente o cenário global, né? O outro ponto, guerras e conflitos, um período de guerras e conflitos intensificado se espalhará, né? Aumentando a angústia em todo o mundo. Perseguição e julgamento, né? Haverá uma perseguição severa contra os fiéis a Deus, acompanhado de julgamento divino sobre essa impiedade sobre o mundo. E é um período de purificação e fidelidade, né? Em meio a tudo isso, o propósito de Deus é purificar e fortalecer a fé dos santos, revelando sua inabalável fidelidade. E aí o texto de Mateus 24, tomem esse texto para a vida de vocês, né? Mateus 24 é o grande sermão escatológico do próprio Jesus, falando sobre esses últimos dias. Então, é quando Jesus aponta, né, nessa direção, e ele fala, olha, porque haverá, então, uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Esse versículo em Mateus 24, 21, é uma das principais referências de Jesus à grande tribulação, destacando, primeiro, a singularidade. O que é singularidade? Né? Não existe outro igual. Algo singular, ele é único, ele nunca existiu igual. Então, Jesus fala que nunca houve, né, desde o princípio do mundo. E extremamente intenso. E ele alerta seus discípulos sobre um tempo de aflição sem precedente na história que testará, primeiro, a fé, e segundo, a resistência de todos. Né? O conceito é uma pedra angular na escatologia cristã. Ele surge, né, de maneira proeminente no Antigo Testamento em Daniel, no livro de Daniel, a partir de Daniel 12, né, versículo 1, e vai ecoando, né, nos ensinamentos de Jesus, do discurso dos Montes das Oliveiras, nas visões apocalípticas de João. O que eu estou tentando dizer? O livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, onde você tem ali as revelações das coisas que haveriam de acontecer. Isso ecoa, né, no discurso de Jesus no Novo Testamento, principalmente Mateus 24, e vai ser concluído, né, como uma revelação crescente lá em Apocalipse, através das visões do apóstolo João. Essas passagens, né, servem como um aviso, primeiro solene, né, mas também como uma promessa de que no final a justiça de Deus prevalecerá e o seu povo será redimido. Muitos cristãos olham para Apocalipse, né, olham para essas coisas, para estudos escatológicos, né, as coisas do fim, aí, Daniel, Mateus e Apocalipse em si, com um sentido de medo, né, como uma percepção de medo sobre esse tempo. Mas ele não é só um aviso solene para nós guardarmos a nossa fidelidade ao Senhor, mas para aqueles que são fiéis e honestos em seus corações, também é uma esperança de que a promessa que Deus nos fez será no final cumprida, ou seja, a justiça de Deus vai prevalecer sobre toda a iniquidade, sobre toda a maldade, não importa governos, sistemas, não importa o que você passe na sua vida, a sua promessa é de que, independente do que nós passarmos, no final disso tudo, a justiça de Deus prevalecerá e nós seremos justificados e justiçados pelo próprio Deus, né? Mais importante que os detalhes é discernir os princípios essenciais. Então, primeiro, né, a inabalável fidelidade de Deus, o chamado à perseverança para os crentes e a certeza do retorno de Cristo. Esses são os três pilares sobre a grande tribulação. Muito mais importante que você entender o detalhe, se vai ser a Rússia da Ucrânia versus a guerra da Rússia versus a Ucrânia, a guerra de Trump com o Irã, de Israel com Palestina, são guerras e todas as gerações antes de nós tiveram essa sensação de que o retorno de Cristo era iminente, porque sempre houveram guerras e rumores de guerra, e inclusive perseguições à igreja. Mas a verdade é que nenhum de nós sabe o tempo nem a hora. Então, a gente não precisa se importar no detalhe com esses itens, né, com essas visualizações, uma vez que o mais importante é o chamado, primeiro, nós confiarmos na inabalável fidelidade de Deus, ou seja, Deus prometeu e Deus vai cumprir, a sua justiça será feita a favor da tua igreja. Não é que você talvez seja justificado, não é que você talvez tenha a sua sede de justiça saciada, mas que, na verdade, ela será com certeza saciada, né? Jesus diz isso no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5 e 6 ali. Ele fala, olha, bem-aventurados são vocês que têm sede e fome de justiça, porque vocês vão ser saciados, né? É uma promessa que Deus irá cumprir. Então, primeiro, é um chamado inabalável à fidelidade de Deus, um chamado à perseverança para os crentes, ou seja, ainda que tudo esteja ruim aos nossos olhos,
nós confiarmos na inabalável fidelidade de Deus nos faz perseverar, ainda que as tribulações na minha e na sua vida sejam grandes, e principalmente nos leva até a certeza do retorno de Cristo, que é o marco onde tudo isso terminará. Então, quais são os textos chaves, né, sobre a grande tribulação em si? Como eu falei, né, o texto de Daniel 12:1. Naquele tempo surgirá Miguel, o grande príncipe que protege seu povo, e haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde que as nações existem, e até aquele tempo. Mas naquele tempo seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Então ele já dá um indício, né? Lembra-se que eu sempre falo aqui, a Bíblia ela é uma revelação progressiva de Deus para o homem, né? Começa em Gênesis e ela vai progressivamente trazendo essas revelações. Então Daniel é a visão apocalíptica, né, no Antigo Testamento. Você vê que ele vai estar alinhado justamente com Jesus, falou em Mateus 24. E se naqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Ou seja, são dias tão terríveis que o Senhor, por conta de nós, né, dos seus eleitos, ele vai abreviar esses dias, né? O discurso escatológico de Jesus sobre os sinais do fim, a perseverança necessária. E, por fim, já João trazendo de maneira rasgada, né, aquilo que todo o Antigo Testamento e o Novo trazia, que pois chegou o grande dia da ira deles, né, e quem poderá suportar, né? Então, as visões do julgamento, oposição ao Cordeiro e perseverança dos santos, trazida ali nessa estrutura. Então, quais são as principais interpretações? Eu vou passar rapidamente aqui, né? Nós já vimos, né, a visão pré-tribulacionista, né? Então, que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, né? A mesotribulacionista, o arrebatamento ocorre no meio da tribulação, e a pós-tribulacionista, né, que acredita que a igreja passa por toda a tribulação e é arrebatada no final. E ela enfatiza a perseverança da igreja em meio ao sofrimento, né? Fundamento para isso é Mateus 24, 29 a 31. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, ele enviará os seus anjos com um grande som da trombeta e reunirá os seus eleitos. Então, só para que nós não confundamos, por exemplo, como é que eu posso explicar? As visões escatológicas são pré-milenistas, pós-milenistas e amilenistas, são visões se haverá ou não um milênio, do ponto de vista do governo de 1000 anos, físico ou não de Jesus em Jerusalém. Então, pré-milenista, Jesus vem antes do milênio, reina 1000 anos. Pós-milenista, Jesus, depois de 1000 anos, Jesus voltaria para reinar. E a milenista não é um tempo de 1000 anos específico, mas é o período de governo da igreja entre a primeira vinda e a segunda vinda de... Mas todos eles são tribulacionistas, ou seja, todos eles acreditam na tribulação. A questão é quando e como a igreja será arrebatada. Então, você vai ter pré-milenista, pré-tribulacionista, ou seja, acredita que Jesus vai reinar 1000 anos, mas que a igreja é arrebatada antes da tribulação. Você tem pré-milenista, mesotribulacionista, ou seja, Jesus reina 1000 anos e a igreja é arrebatada no meio da tribulação. E você tem pré-milenista, pós-tribulacionista. Jesus reina 1000 anos fisicamente em Jerusalém e a igreja é arrebatada pós a tribulação. Mas nós, por exemplo, os amilenistas, né, que não acreditam no reino de 1000 anos físico de Cristo, também são pós-tribulacionistas. Por quê? Porque acreditam que nesse período, né, de governo da igreja, a maldade e a iniquidade vai aumentar, a grande tribulação virá e nós seremos arrebatados por Cristo na sua grande vinda, como um encerramento não só do período da grande tribulação, mas de toda a história já para o julgamento final. Então, é só para que vocês entendam que tribulação e as visões de quando, né, se antes, no meio, depois da tribulação, a igreja vai ser arrebatada, não tem a ver necessariamente com a visão sobre o milênio, né, sobre se Jesus reina ou não fisicamente em Jerusalém durante 1000 anos. São coisas distintas, né, são interligadas, mas são coisas distintas. Tem alguma dúvida até aqui? Eu não, pastor. Tá? Então, só e aí vocês vão ouvir durante muito tempo, né, principalmente pela visão pré-tribulacionista, pré-milenista, ou seja, Jesus reina 1000 anos em Jerusalém e a igreja é arrebatada antes da tribulação, e eu vou acrescentar aqui com uma visão dispensacionalista, ou seja, das alianças de Deus desde Gênesis. Essa é a visão mais deflagrada na igreja, né, nas assembleias, nas igrejas pentecostais, nos filmes, né, nas séries como deixados para trás. Então, isso foi muito propagado aqui no Brasil durante muitos anos. E aí, por que eu estou falando sobre isso? Porque em algum momento vocês vão ouvir falar sobre essa tribulação durar 7 anos. E aí vocês vão ouvir que há 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra. Isso não é uma visão amilenista, mas eu quero que é a nossa visão da igreja, mas eu quero trazer essa informação para caso vocês ouçam, vocês entendam. Obviamente, você também pode pastor, eu acredito no pré-milenismo, pré-tribulacionismo, e tudo bem, não é uma discordância dentro da igreja, né? Como eu falei, nós assumimos essa posição
porque isso impacta numa série de interpretações de profecias, de visão, né, durante, por exemplo, as pregações, inclusive nas aulas. Mas, independente da visão que você for adequar, e não existe certo ou errado, né, aqui o que a gente diz nós devemos concordar todos que Jesus veio e que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Esse é o ponto pacífico, né? Esse é o ponto. E, obviamente, que vai ter a grande tribulação. Então, esse é o ponto pacífico. Agora, a forma, o mecanismo, né, a interpretação disso aí é uma visão, um posicionamento teológico, e aí cada um tem liberdade para assumir isso, né, obviamente, mas, normalmente, como em bom tom, quando você vai tratar, né, por exemplo, se eu for pregar, Deus me deu uma palavra para me pregar numa igreja, e eu vou tratar sobre esse tema em uma igreja, é de bom tom que você pergunte ao pastor qual é a visão da igreja. Ah, não, minha visão aqui é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, pré-milenista. Então, nós vamos pregar, né, dando esse viés para qualquer que seja a pregação, por exemplo, que eu vou fazer uma pregação sobre os últimos dias, né? Para que a gente respeite a doutrina da igreja e não venha ferir o corpo de Cristo. Então, por isso que é importante nós sabermos. E aí eu estou falando desse período porque o pré-tribulacionista dispensacionalista, né, o pré-milenista dispensacionalista acredita que, além de Jesus reinar 1000 anos, haver uma série, né, de alianças, né, alianças de Deus com o homem, Gênesis, depois com Abraão, são várias dispensações, né, e que vão se tornando ao longo do tempo. E essa visão ela foi a mais propagada. E eles também têm uma interpretação sobre o livro de Daniel. Daniel fala sobre um período de semanas, 490 anos, mais ou menos, onde ele fala das 70 semanas. Então, tem um exílio da Babilônia. Quando Israel vai para a Babilônia, Daniel recebe essa visão. E diz assim, olha, vai durar um período de 7 semanas, por exemplo, e essas 7 semanas, cada semana tem 7 anos, né? São essa semana escatológica de Daniel, cada semana tem 7 anos. Então, depois de um período de 49 anos, 50 anos, se eu não me engano, Israel é liberto da Babilônia e retorna. Mas a visão de Daniel, quando o anjo entrega, ele vai dizendo isso, né? Vai passar esse período de 7 semanas, Israel vai ser liberto, e aí vai passar mais um período de 62 semanas até a vinda do Messias, e aí vai vir o Messias, e aí fica a última semana, que é a semana de número 70, que a gente chama da última semana escatológica de Daniel. Por que eu estou dizendo isso? Porque justamente você vai ver essa discussão, principalmente dos pré-milenistas, em torno dessa discussão de quando essa última semana efetivamente ela vai acontecer. E por isso que eles defendem que a tribulação vai durar 7 anos, porque se cada semana de Daniel são semanas de 7 anos, né, e já ocorreram, na visão deles, 69, então o que eles acreditam? Até Jesus vir, 69 semanas ocorreram. E aí falta a última semana. E por que não é 69 semanas e já teve as 70? Porque eles acreditam que quando Jesus entra, né, em Jerusalém, ele inaugura o tempo da igreja. É como se fosse assim. Lembra que eu falei das dispensações das alianças? Eles acreditam que a aliança de Deus com Israel ela foi pausada para que houvesse a salvação dos gentios, que é a igreja, e ela vai ser retomada nessa semana de número 70. Então, esse período é um período de pausa, onde é o tempo da igreja, né? É o tempo da igreja e os gentios estão sendo alcançados, mas Deus tem alianças, né, ou dispensações com Israel, e aí por isso que tem essa pausa. Então, eles acreditam que, como uma pausa, quando a igreja for, por isso que a gente critica eles que o arrebatamento tem 2 partes. Eles acreditam que Jesus vem, tem uma meia segunda volta, onde Jesus levou a igreja, e aí vem a tribulação, que aí volta essas 70 semanas, então volta a última semana, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra, porque a Bíblia fala isso, né, que no meio desse período o anticristo ele assume o poder, né, globalmente, estabelece um período de paz, 3 anos e meio, depois ele se revela como anticristo e estabelece a perseguição à igreja. E aí, no final desses 7 anos, Jesus volta, né? Então Jesus vem, leva a igreja e volta com poder e grande glória para cumprir as promessas de Israel junto com a sua igreja, e aí estabelece seu reino milenar, reina 1000 anos efetivamente em Jerusalém, com todo o governo, etc, etc. Depois de 1000 anos, Satanás é solto, e aí engana mais uma vez as nações, e mais uma vez há um último conflito no Vale do Armagedon, e aí Jesus, enfim, extermina todos os seus inimigos, ao julgamento final, lança o diabo no lago de fogo e enxofre, etc, etc. Todos aqueles que não querem Cristo também, quem não tiver o nome do livro da vida também, e aí encerra essa visão. Então, eu estou explicando isso porque vocês vão se deparar
na grande 90% do tempo com essa visão, né? Para que vocês não estranhem, né? A visão amilenista ela é uma visão mais simples. O que ela acredita? Jesus veio, e é isso, mais uma vez, eu não estou entrando em detalhes aqui técnicos, né, escatológicos. Cada corrente dessa aí, você leva 6 meses, 1 ano estudando, pelo menos no seminário teológico, de maneira detalhada, cada uma delas, para você entender. Então, obviamente, eu não vou esgotar isso aqui em 5, 6 aulas, mas a ideia é que dá uma visão, pelo menos, macro, né, para que vocês tenham esse conhecimento. Caso se interesse, tem diversos materiais no YouTube, diversos debates e aulas sobre isso que são excelentes. E aí, deixa até aqui minha sugestão, né, o pastor César de Andrade para as visões pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas e pré-milenistas, né, tem diversos debates. Depois eu bater o pastor César Cavalcante, né, César com Z, o César dele, e bota lá pré-milenismo, e aí tem vários debates lá que são inúmeros, realmente, são quase que infinitos de tantos debates que eles tiveram, mas sempre muito esclarecedores. E do ponto de vista milenista, sugiro você procurar Augusto Nicodemos e Hernan Dias Lopes com a visão milenista, que também tem diversas exposições deles em relação a isso. Mas a visão milenista ela é bem mais simples. Ela acredita que Jesus veio na primeira vinda de Cristo, ascendeu aos céus, e Jesus volta uma vez só, que a Bíblia só dá margem para uma única volta de Cristo, não dá margem para essa volta em 2 partes, né? Se a gente brinca que eles têm um elevador, né? Jesus vem, pega, sobe e volta de novo, né? A Bíblia diz que quando Jesus vir é em poder e grande glória, uma única vez. Então a gente acredita que Jesus veio, o período de 1000 anos não é literal, é o governo da igreja nesse tempo que limita o poder de Satanás através da igreja, do Espírito Santo. E aí quando Jesus vier, ele arrebata a igreja e imediatamente julga todo mundo e termina, vamos dizer assim, nessa era de maldade, começa uma nova era de vida com Deus. Então, a gente tem diversas visões também, você pode consultar as aulas que eu dei aqui sobre isso, que vocês vão ter essa percepção. Mas eu só queria fazer essa percepção sobre as outras visões ou escolas escatológicas, porque eu quero falar um pouquinho sobre a visão milenista, né? Então, a visão milenista da grande tribulação entende a grande tribulação não como um período literal, né? Ou seja, não é só 1000 anos contados, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, isso se chama literal, né? Anos efetivamente. Não como um período literal e futuro de 7 anos, né? Então, aqueles 7 anos ali que eu falei da última semana de Daniel, né? Não entende a grande tribulação como esse período de 7 anos futuro, mas como o sofrimento contínuo, né, da igreja ao longo do tempo na era presente, desde a primeira vinda de Cristo até o seu retorno. Esse conceito abrange todas as provações, angústias que os fiéis enfrentam por causa da fé no mundo. Mas falar, pastor, mas a gente não está sofrendo uma perseguição. Nós, né? Mas existem diversos locais no mundo onde a igreja, onde as pessoas têm sido perseguidas e mortas pelo nome de Cristo. Então, são impedidas, né, de professarem a sua fé. E essas perseguições são violentas, né, ao longo da história, inclusive nos dias de hoje. Então, a visão é que esse processo, né, de dor e de angústia sobre a igreja, ela tem acontecido, ela é contínua. A perseguição, martírio, as aflições de todo tipo são realidades espirituais inerentes e permanentes da vida cristã, em um mundo caído e hostil, né, ao evangelho. E a história da igreja é vista como um testemunho contínuo de tribulação. E fora isso, né, nós falamos sobre apostasia, né, que é abandono da fé, o esfriamento da fé de muitos por conta das perseguições, ainda que nós não tenhamos, né, nos dias atuais, perseguições do ponto de vista de violência, né, mas querendo ou não, é claro, né, que inclusive na nossa sociedade, cristãos são perseguidos, né, nós somos pessoas que têm minimamente, às vezes, dificuldade para colocar aquilo que crê, aquilo que acredita por conta dessas restrições do ponto de vista da fé, né, que as pessoas acabam sofrendo. Então, a interpretação simbólica das profecias, né, a batalha descrita no livro de Apocalipse e outras profecias são interpretadas simbolicamente, representando a luta contínua entre o reino deste mundo e o reino de Cristo, já estabelecido espiritualmente em avanço. Esse é um ponto fundamental, simbólico, né? Qual é a diferença do pré-tribulacionismo do pré-milenismo para o amilenismo? O amilenismo adota uma visão simbólica, ou seja, tudo que Apocalipse apresenta são símbolos, são ilustrações. Então tem lá os cálices, os 7 cálices, né? As 7 taças, tudo são os mesmos eventos sobre óticas diferentes. Então, cada um é um ciclo que se reinicia sobre várias óticas. Já o pré-tribulacionismo, ele acredita que são sequenciados e são literais, ou seja, quando fala lá o derramar de um cálice, um toque de uma trombeta, aquilo vai acontecer efetivamente, né, fisicamente. Já no amilenismo, a gente diz que aquilo é simbólico, que tem acontecido, obviamente, que acontece, mas não num único evento, mas
de maneira cíclica ao longo de toda a história da humanidade, toda a história da igreja. A vitória de Cristo e perseverança, né? Jesus afirmou que no mundo nós teríamos aflições, né? Mas tenhamos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então, a vitória na cruz e a sua ressurreição garante que, apesar das aflições, o reino de Deus sempre prevalecerá. E como eu já falei sobre a purificação, né? Que esse período, a grande tribulação, é uma realidade experimentada por diversas formas, testando e purificando a fé dos crentes. A igreja é chamada a testemunhar e perseverar no meio dela e não a ser removida. Nós somos, a verdade é que nós somos tribulados, né? O tempo todo na nossa fé, né? Diz que a igreja passará sobre a grande tribulação. A ideia é que, assim, que nós somos tribulados, né? Obviamente que a gente, quando fala de violência física, sobre morte, obviamente que é mais pesado, mas cada um de nós, né, vamos colocar assim, nós passamos por grandes tribulações na nossa vida cristã, onde são colocados em xeque, né, aquilo que nós queremos, se nós seguiremos ou não a Cristo, né? Podemos sermos, além de mortos fisicamente, mortos espiritualmente e perdemos a nossa salvação, uma vez que não sustentemos a nossa fé. Então, essa visão teológica se baseia na compreensão, né, que os textos do Apocalipse devem ser interpretados em sua dimensão simbólica e espiritual, em vez de uma leitura estritamente literal e cronológica. A ênfase é colocada no reinado presente de Cristo, o milênio sendo a era da igreja, e na vitória já conquistada na cruz, que garante a esperança e a perseverança dos santos. A esperança não reside na fuga do sofrimento, né? A nossa esperança não é fugir da dor e do sofrimento, mas a nossa esperança é na certeza da fidelidade de Deus e principalmente no retorno glorioso de Cristo para pôr um fim definitivo a toda essa aflição, né? Então, a nossa esperança está na fidelidade de Deus e que garante o segundo vinda de Cristo, né? O retorno glorioso de Cristo, que aí sim vai nos libertar de toda essa grande sofrimento. Então, qual é o papel da igreja, né, nessa grande tribulação? Esse talvez seja os pontos mais importantes. Primeiro é um testemunho fiel, né? Manter-se fiel em meio à dor e oposição, seguindo o exemplo dos mártires da igreja. Conheça as suas obras, né? Isso são as cartas às 7 igrejas, se você for ler, isso é uma da igreja, se não me engano, é da igreja de Filadélfia, a carta aí para a igreja de Filadélfia, né? Conheça suas obras, suas aflições e sua pobreza. Mas você é rico, conheça a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antissinagogas de Satanás. As cartas para as 7 igrejas de Apocalipse 2, elas são muito importantes porque elas mostram vários tipos de igrejas. E aí Jesus vai falando com cada uma dessas igrejas. Olha, conheça suas obras, você foi fiel, você foi infiel, e vai passando por isso. Mais importante é mostrar que existem vários tipos de igrejas, né? Sendo que umas são aquelas que o Senhor reconhece e outras que o Senhor não reconhece, né? Por exemplo, do ponto de vista igreja, tá? Eu vou falar para vocês assim, não como ser humano, né? Não individual como crente, como instituição igreja. Por exemplo, as igrejas são atribuladas, né? Por exemplo, a nossa igreja, por exemplo, ela é atribulada no sentido de que, por exemplo, hoje é um sacrifício muito grande, né? Não é um sacrifício muito grande, mas é um esforço muito grande se manter fiel às Escrituras e à palavra do Senhor, conforme a palavra prega. Por quê? Porque nós vivemos num mundo onde existe extrema oposição à verdade, inclusive dentro de algumas chamadas igrejas ou pseudo-igrejas. Eu sempre converso com a minha esposa, por exemplo. Graças a Deus, nós vivemos numa igreja, né, onde as pessoas são fiéis, né, nos seus compromissos, dízimos e ofertas. E graças a Deus também, né, eu exerço um pastoreio, né, nós exercemos um pastoreio, eu, pastora Tatiana, pastora Tânia, onde nós não dependemos do sustento da igreja para sobrevivermos. Porque existem 2 grandes problemas, né? Existem muitas igrejas que se vendem, né, diante dessa pressão, dessa oposição e dessa dor de ser uma igreja pobre, dos ministros, né, responsáveis de não ter condições nem de comer, nem de se vestir, terem dificuldades do que a gente chama de viver da obra, e que acabam se corrompendo diante do desespero, né? Então eu vou fazer agora a campanha das 7 semanas do cálice, que a pessoa vem aqui, dá R$100 e pega o cálice, e porque a igreja é estranho, né? Mas a igreja enche, né, nesse tipo de situação. Nós fizemos uma campanha lá na igreja dos 7 pulinhos, sobre a muralha de Jericó. A igreja vai lotar, vocês vão ver lá, vai ter gente vindo com todo tipo de tênis para pular, né, de pula-pula. Por quê? Porque essas coisas acabam, do ponto de vista de crendice, né, nosso país, a nossa sociedade é muito sincretista e acabou aderindo à situação. Isso já aconteceu na época de Cristo. Sempre dou esse exemplo, né, quando as pessoas
tem ali a multiplicação dos pães, no outro dia os discípulos saem, atravessam o mar, Jesus atravessa sozinho à noite, né, sem que ninguém veja. As pessoas acordam no outro dia, vai até a margem lá e cadê Jesus? Jesus não está. Eles pegam um barco, atravessam o mar, encontram Jesus do outro lado e falam, mas como é que você veio parar aqui? A gente viu seus discípulos sair, você não saiu. Como é que você veio parar aqui? Jesus dá logo um código e fala, olha só, vocês não estão querendo saber sobre mim. Vocês estão aqui só porque ontem eu multipliquei pão e multipliquei peixe. Vocês vieram atrás disso só do milagre. E, infelizmente, assim, a gente está falando da multidão do Sermão do Monte, ou seja, daquela multidão, tinha uma multidão dentro da multidão que só estava interessada naquilo que Jesus podia dar. Provavelmente a grande maioria. E hoje continua sendo da mesma forma. É muito mais fácil você encher uma igreja com falsas práticas, falsas promessas, mas isso vai contra aquilo que é o testemunho fiel que a igreja deve permanecer. Por isso que ele fala, com as suas obras e as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Por quê? Porque se manteve fiel ao evangelho. Com essa blasfêmia dos que se dizem judeus, né, mas não são sendo, então, antissinagogas de Satanás. Tem pessoas que se dizem pastores, profetas, apóstolos, que são sinagogas de Satanás. Vivem pelo poder, vivem pelo dinheiro, de enganar o povo, e isso faz parte da tribulação que a igreja passa, por exemplo. Né? A integridade doutrinária, né, não por segurança, né, ou aceitação cultural. Eu até brinco com a minha mãe, né? Tem dia que eu vou lá pregar, né, na Carta de Novo Mundo, a pastora Tati até fala, hoje que eu preciso ficar na escolinha, hoje, qual é o tema hoje que eu vou para a escolinha? Porque tem verdades no evangelho que são muito duras, né? Você ouvir e de você pregar. Nem toda palavra, né, que é pregada, do ponto de vista assim, é agradável por ser a palavra do Senhor, mas é difícil de ser pregada por ser muito duro de vezes para a igreja. Para nós também que estamos pregando. Mas precisa ser dito, precisa ser falado. É a palavra de Deus, não tem como você contornar isso. Então, a integridade doutrinária é um desafio muito grande, porque, com certeza, também, se a gente pregasse como você ser vitorioso nessa semana, os 7 passos para você ganhar muito dinheiro, como você é coitadinho e você não precisa mudar porque é o mundo que não te entende e você é uma bênção de Jesus, a igreja fica lotada. Evangelho de hipergraça, de aceitação de tudo, independente. O que é hipergraça? Você pode vir e ficar do jeito que você está. Jesus te ama, quer você assim. Você não precisa mudar. Você que é mal entendido e não precisa ter mudança. E as pessoas que não te entendem, você vai ficando aqui. Jesus aceita tudo. É muito fácil você administrar uma igreja onde todas as pessoas que entram pela porta são aceitas no sentido de ninguém precisa mudar. É confortável para as pessoas não quererem mudança. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Né? Então, 2 Timóteo fala sobre isso. Olha, conservei até o fim e agora me reserva da coroa de justiça e o Senhor. E, por fim, né, proclamar, né, uma proclamação corajosa, anunciar Cristo com coragem e esperança em tempos hostis. Peçam também por mim, para que, quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o ministério do Evangelho. Então, testemunho fiel, integridade doutrinária e proclamação corajosa da Cristo faz parte do papel na igreja no meio da tribulação. E aí, obviamente, né, para terminar, Deus ele é soberano em todo esse processo, né? O plano de Deus ele é soberano, a tribulação não escapa do controle de Deus, né? Cada evento faz parte do seu plano divino para a história e para o seu povo, faz parte de uma purificação e preparação. O livro de Tiago fala isso, né? Nós precisamos ser provados para sermos aprovados. Uma das coisas que é difícil de você pregar é justamente isso, é dizer assim, não, você está passando pela prova, glória a Deus, porque a prova é necessária para você ser aprovado. É muito mais fácil a gente viver, ele está passando pela prova, ai, coitado, você não merece isso. Não, vem cá que a gente vai fazer um carinho. Não, a mensagem da cruz está passando. Se mantenha fiel, permaneça fiel, se mantenha de pé e espere que Deus te aprove. O objetivo da prova não é você passar no colinho, é você ser aprovado por Deus. É Deus te provando para que ele veja onde está seu coração. Entende como é diferente? É difícil dar uma mensagem dessa. Você, não, pastora Tânia, a prova que você está passando não é para Deus te pegar no colinho, é Deus te provando para saber onde está o seu coração. Verdade. É difícil, né? Porque a pessoa fala, peraí, eu venho aqui, eu estou precisando já uma luta danada, o pastor vem me dizer que é isso mesmo, que Deus está me provando, que eu tenho que ficar firme e aguentar, é isso mesmo, porque a Bíblia fala isso. Nós precisamos ser provados para sermos aprovados. Nós somos como Deus refina a gente, como ele refina o ouro, como o ourives refina o ouro. É difícil esse tipo de mensagem, né? Verdade. E como tem, né, pastor? Porque o que eu vejo, para a pessoa chegar, né, um pastoreio, ser um pastor, não é de qualquer maneira, né? Como nós, como outras pessoas que vão vir após nós, não é de qualquer maneira que ela vai chegar ao
pastoreio, de ensinar, tem que aprender, tem que passar mesmo, entendeu? Para ser maduro, porque eu acredito que as dores da nossa vida nos faz ficar maduro, né? Eu acredito nisso. Sim, com certeza, com certeza. Ela faz parte do nosso aprendizado, né? E para Deus também testar onde está o nosso coração, né? Todo o povo, durante toda a história bíblica, você vai ver o povo de Deus sendo provado, né? E é difícil você ter uma mensagem hoje onde as pessoas falam, não é que ninguém quer ficar na prova, ninguém quer ficar na luta, mas se concorda que apesar de ser dura a mensagem, dá ânimo você saber que ainda que você seja provado, fala assim, olha, Lorena, olha, Yasmin, olha, Tatiana, olha, Tânia, olha, Sil. Ainda que você seja provado, seja muito difícil, confia. Porque essa tribulação não é o diabo. Porque essa prova não é o diabo. O diabo não tem mais controle sobre a sua vida. É o Senhor que está trabalhando na sua vida para te aprovar, para ver onde está seu coração. Então, assim como esse processo começou, confia que ele vai passar. Ele não é eterno. Deus vai, né, purificando, vai refinando, vai moldando o nosso caráter, né? E esse é o processo, né, da tribulação, né? Esses acho que no final ali de Apocalipse 7:14, vai são que vieram da grande tribulação e levaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, né? Ou seja, aqueles que perseveraram até o final. O sofrimento, né, presente não pode ser comparado com a glória que será revelada em nós, conforme Amém. Romanos 8:18, né? A nossa esperança é da glória que há de ser revelada em nós, né? Através da palavra de Deus, através da manifestação do reino de Deus, e é nisso que nós precisamos crer, né? É nisso que nós precisamos ter como esperança. E aí, no final, né? As aplicações práticas, né? É necessário uma preparação espiritual, né? Efésios 6:11 fala que nós nos revestimos da armadura de Deus, fortalecer a fé através de estudo bíblico e oração para enfrentar tempos difíceis, né? Crente que não ora, crente que não conhece a palavra, dificilmente ele vai passar por esse tempo, né? Ele vai ter força para passar por esses tempos de provação. Perseverar, né? Permanecer fiel, mesmo quando perseguido e incompreendido pelo mundo, que é a promessa de Jesus em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, implica perseverança sim, implica resistência sim, implica superar os seus limites sim, mas em Cristo. Por isso que Jesus mandou o Consolador, porque ele sabia que, mas eu não aguento, é óbvio que você não aguenta, nem eu aguento, ninguém aguenta. Mas então, como é que a gente passa por isso? A gente passa porque o Espírito Santo está conosco, o Paracleto, aquele que foi chamado para caminhar ao nosso lado, o Consolador nos foi enviado. Jesus não só nos salvou, como nos deu condições de nós vivermos a vida que ele tem para nós. O testemunho, né? Não fuja do sofrimento, mas viva como testemunha da verdade de Cristo, né? Atos 1:8 diz: vocês serão meus testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o seu testemunho, ele é fundamental, né? Quantos testemunhos, por exemplo, a pastora Tânia dá, que ela tem, né, mais tempo de caminhada na fé que todos nós, de experiência de vida também, né? Como é edificante, ela falar assim, não, por exemplo, dá um exemplo, a Lorena passando por uma dificuldade, ou a pastora Tatiana passando dificuldade, né? E aí ou eu também, e fala assim, não, olha, eu já passei por isso, e o meu testemunho creia, creia, porque Deus faz. Então, o testemunho, ele é algo poderoso no meio da igreja. Ele é algo poderoso no meio da igreja, né? Quando você vê assim, você olha para a sua vida, fala, olha, eu passei tanta coisa, eu sofri tanto nessa área, na área emocional, na área sentimental, na área financeira, não importa a área, né, familiar. E quando você vence isso, o seu testemunho se torna poderoso para outras pessoas. Que você pode dizer assim, olha, eu também já fui assim, eu tinha um sonho, né, sei lá, de me casar, eu tinha um sonho de ser uma profissional, ser um profissional tal, e Deus fez. Então, se Deus fez na minha vida, creia. Né? Nós cantamos domingo, né? Se Deus mudou a minha vida, Ele também vai mudar a sua história. E esse é o testemunho. A igreja perdeu o poder do testemunho. O poder do testemunho não está dizendo que eu ganhava 1.000 e agora ganho 50.000. Não é isso, não é isso. Não é sobre isso o testemunho que nós devemos dar. É sobre outro tipo de testemunho. Sobre que, no meio da tribulação, Deus te sustentou. Não importa se você saiu com 50, 100 ou 300 milhões do outro lado, isso não faz diferença. O que importa é que você seja mais maduro em Cristo, confiante em Deus, independente se o desdobramento disso foi uma prosperidade absurda ou não. Hoje só se foca em prosperidade, né? Tem uma piada muito engraçada, eu termino aqui, né? Eu vou falar sobre a esperança, né? Manter os olhos na promessa da volta de Cristo na restauração final, né? Nós estamos falando sobre isso, né? Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, vem em breve, amém, vem Senhor Jesus. Isso é o final de Apocalipse, né? Jesus termina assim, olha, aquele que dá o testemunho dessas coisas diz, né? João, perdão, falando sobre isso, sim, Jesus diz para ele, né, sim, vem em breve,
E aí João completa, amém, vem Senhor Jesus. A promessa de retorno de Cristo, ela é clara. E aí eu lembro, né, e aí termina aqui a aula, uma historinha, né, que conta, né, de uma as pessoas foram na igreja, nessas igrejas neopentecostais, né, dar um testemunho, né, agora nós vamos ter testemunhos aqui das pessoas que foram, né, abençoadas pelo Senhor. Aí pega o microfone, pastor, fala, vem cá, você, conta aqui a sua bênção. Aí a pessoa, eu tinha uma padaria pequenininha, agora eu tenho 50 padarias. Aleluia, glória a Deus, Deus operou, creia no Espírito, Deus faz toda coisa. Próximo. Irmã, eu trabalhava de empregada, agora eu tenho meu próprio negócio, uma casa, um carro. Oh, glória a Deus, aleluia. Próximo, vem cá, senhora. Aí vem a senhorinha velhinha e fala, e a senhora, conta a benção agora. Fala, aí a senhora fala, Jesus me salvou. Ele falou, amém, agora conta a benção. Caramba, você vê, né? Lamentável. Deu para entender, né? Lamentável. É isso que nós não podemos viver. É isso que nós combatemos todas as semanas na nossa igreja. É isso que nós nos comprometemos sistematicamente com o ensino da palavra, para que a maior bênção que eu e você possamos contar é que Jesus nos salvou. E que um dia ele vai voltar. E que todo sofrimento que nós temos hoje, toda lágrima que é derramada será enxugada pelo Senhor. Amém. E nós veremos eternamente com ele. Bom, vamos orar? Pastora Tânia, é hora para nós encerrarmos. Eu preciso ir para outra aula. Amém. Aleluia, Senhor. Senhor, te agradecemos, Senhor, pela essa aula maravilhosa, Senhor, onde que aprendemos, Senhor, tanta coisa, Senhor. E muitas coisas, Senhor, nos surpreende, porque tudo aquilo que a gente estuda, Senhor, sempre há algo, Senhor, importante no dia da sua aula. Então, te agradecemos por tudo, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelos irmãos que estão aqui, Senhor, pelo pastor Lúcio, Deus, que ele tira, Senhor, alguns minutos da vida dele, Senhor, para nos ensinar, Senhor. Que eu te agradeço, Pai, e falo, Deus, todos os dias, Pai. Abençoa o teu servo, Senhor, dá sabedoria a ele, discernimento do teu espírito e sustento, Senhor, na sua fé, Deus, porque é tão importante, Pai, um pastor, Senhor, se preocupar com as suas ovelhas, Deus. E isso é fato, Deus, isso nós vemos todos os dias na igreja, Senhor. Que abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Jesus abençoe. Amanhã tem culto. Amém. Tem, pastora Tânia está fogo puro. Em nome de Jesus, convide alguém, chame alguém. Fiquem na paz. Fiquem com Deus. Com Deus. Boa noite, a paz a todos. A paz a todos, a paz.